Sabe, existe uma profecia muito antiga, uma visão registrada há milênios, que parece traçar o mapa da história com uma precisão que chega a ser desconcertante. Ela fala da ascensão e da queda de grandes impérios, e hoje a gente vai decifrar um dos seus símbolos mais intrigantes. E bem no coração dessa profecia, a gente encontra essa imagem. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. O que essa criatura fantástica poderia significar? Bom, desvendar esse mistério é o nosso objetivo hoje. Então, de onde vem essa figura tão bizarra? Ela aparece em uma visão profética registrada lá no livro bíblico de Daniel, um texto que, olha, desafia historiadores e teólogos há séculos. Vamos voltar no tempo. O cenário é a Babilônia Antiga. O profeta Daniel tem essa visão impressionante de 4 animais gigantescos saindo do mar e cada um deles simboliza um grande império mundial. O nosso foco hoje vai ser o terceiro animal, o leopardo. E o primeiro passo para decifrar essa visão é justamente entender a identidade desse leopardo. Olha, a interpretação histórica aqui é bem consistente. Quase todos os estudiosos concordam que estamos falando do Império Greco-Macedônio, a terceira grande potência na sequência de Daniel, o poder que viria depois da Babilônia e da Medo-Pérsia, e que redesenhou completamente o mapa do mundo antigo. E o que fortalece muito essa ideia é a própria consistência dentro do livro de Daniel. Em uma outra visão, no capítulo 2, esse mesmo império é representado pelo ventre e pelas coxas de bronze de uma estátua. Ou seja, são símbolos diferentes apontando para a mesma realidade histórica, a Grécia. E quem estava no comando desse império todo? Uma figura que dispensa apresentações, um gênio militar que era tão brilhante quanto implacável. Alexandre o Grande. Ok, mas não é só um leopardo. O símbolo vem com os detalhes, e eles são cruciais para entender a história. Primeiro, as asas, que revelam a natureza dessa conquista. A visão é bem específica aqui. Não são 2 asas, são 4 asas de ave nas costas do animal. E esse detalhe, com certeza, não é um enfeite, é a chave que aponta para a velocidade. Pensa comigo. Um leopardo já é, por natureza, um animal extremamente veloz. Agora, coloca 4 asas nele. Isso eleva essa característica a um nível quase sobrenatural, simbolizando uma velocidade de conquista que foi, assim, absolutamente chocante e sem precedentes. E o mais incrível é que a história comprova essa velocidade de um jeito impressionante. Em pouco mais de 10 anos, a maior parte do mundo conhecido na época foi dominada. A campanha dele foi simplesmente avassaladora. Em 336 a.C., Alexandre se torna rei. 5 anos depois, em 331, o poderoso Império Persa, que era o gigante da época, cai. Em 326, suas tropas já estão chegando à Índia. E só 3 anos depois, a jornada dele termina com sua morte súbita. Foi uma expansão relâmpago que mudou o mundo para sempre. Ok, vamos recapitular. O leopardo é a Grécia, as asas, a velocidade da conquista. Mas ainda falta a parte mais esquisita de todas, as 4 cabeças. O texto é claro, o animal tinha também 4 cabeças. Imagina só, um corpo, mais múltiplos centros de comando. A própria imagem já crita divisão de poder, não acha? E essa imagem estranha não estava profetizando a ascensão do império, mas sim o seu destino. O que aconteceria após a morte repentina de Alexandre, com apenas 32 anos de idade? Sem o seu líder para manter tudo unido, aquele vasto território que ele conquistou, inevitavelmente se partiu. E essa fratura aconteceu de forma exata ao que a profecia indicava. Depois de anos de conflito entre os seus generais, os chamados diádocos, o império se consolidou em 4 reinos principais, governados por Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. As 4 cabeças da visão, perfeitamente refletidas nos 4 generais que dividiram o poder entre si. E a precisão da profecia vai ainda mais fundo. O texto previa que o reino seria dividido, mas, e aqui está o detalhe crucial, não para a sua posteridade, ou seja, o império não iria para os seus herdeiros diretos, e foi exatamente o que aconteceu. Os filhos de Alexandre foram eliminados e foram seus generais que tomaram o controle, um cumprimento detalhado de uma previsão feita há séculos antes. A correspondência com a história é, para dizer o mínimo, impressionante. Mas afinal, qual é a mensagem por trás de todos esses símbolos? Qual é o propósito maior dessa visão? A chave para entender isso está na última frase do versículo. O texto não diz que o leopardo tomou o domínio. Ele diz que o domínio foi-lhe dado. Essa pequena distinção gramatical carrega todo o peso teológico da visão.
Isso nos leva a um conceito central aqui, a soberania divina. A ideia de que, não importa o quão poderosos os impérios e seus líderes pareçam ser, no fim das contas, a autoridade deles é permitida, é concedida por uma força maior que governa o fluxo da história. Então, o que essa antiga profecia nos diz hoje? Primeiro, que o poder terreno é passageiro, é delegado, que por trás das grandes manobras políticas e militares existe uma narrativa muito maior em andamento. Para o povo da época de Daniel, essa era uma mensagem de profunda esperança. Mesmo vivendo sob opressão, a história não é aleatória. Ela se move em direção a um propósito definido. E isso tudo nos deixa com uma questão final para refletir. Se o império gigantesco forjado por um dos maiores conquistadores da história simplesmente virou pó, cumprindo uma profecia de séculos antes, o que de fato é permanente? Em meio a essa ascensão e queda constante de nações, o que é que verdadeiramente permanece?